Ele vence o obstáculo por amor a noiva, ele vem. Meus irmãos, a Bíblia conta que lá na frente há uma guerra. Israel está enfrentando uma grande dificuldade porque há um homem de aproximadamente 3,80 metros de altura e um palmo de guerra, sua couraça de 45 quilos aproximadamente, seus sapatos de 2,5 quilos aproximadamente, sua lança entre 6 a 12 quilos, e na frente dele há um escudeiro, seu capacete de 5 quilos. Pensa em um homem gigante. E todos os dias Israel está de um lado, ele está de outro, ele está descendo o vale, ele está dizendo: dai-me um homem para a peleja. Porque se esse homem descer e me ferir, nós seremos os seus servos. Mas se alguém de vocês descer e nos ferir, se esse homem descer e eu o ferir, vocês serão nossos servos. Mas se esse homem descer e me ferir, nós seremos nossos servos. Há uma batalha em que o povo está preocupado com a guerra. O texto vai dizer que Saul está olhando para o gigante e não tem mais esperança. E a pergunta de Deus para as nossas vidas é: para onde estão os nossos olhos? Por que é que nós estamos olhando? Porque olhando pela ótica humana não tem como vencer. Talvez a situação que você está vivendo pela ótica humana não tem como vencer. Talvez o processo que você está enfrentando pela ótica humana está impossibilitado de haver vitória. Mas a pergunta é: para onde estão os nossos olhos? A Bíblia diz que no campo tem um menino de 17 anos de idade, de aproximadamente 1,65 m de altura. Este homem, este menino, ele recebe a ordem de seu pai para pegar o jumento e ir ver como é que estão seus irmãos na guerra. E quando ele chega lá na guerra, o homem que há 40 dias está pedindo para um homem na batalha, Deus decide enviar um menino para a guerra. E Davi olha e não vê o gigante. Davi olha e vê a promessa de Deus. A palavra de Davi é: quem é este incircunciso para afrontar o Deus de Israel? Às vezes a gente está olhando para as nossas dificuldades. Por muitas das vezes nós estamos olhando para os nossos problemas. Nós não temos a capacidade, por muitas das vezes, de olhar para a promessa. Qual foi a promessa que Deus te fez? O que é que Deus disse que ia fazer na sua vida? O que é que Deus te prometeu? Alguns vão dizer: pastor, Deus me prometeu uma casa, Deus me prometeu algo ministerial, pastor, Deus me prometeu uma família, pastor, Deus me prometeu a salvação da minha casa. Agora a pergunta é: para onde estão os nossos olhos? Porque enquanto você olhar para a casa, enquanto você olhar para a família, enquanto você olhar para o casamento, enquanto você olhar para os filhos e não olhar para o alto, para a promessa, você não tem alguém que pode restaurar, cuidar, purificar, construir e edificar. A pergunta é: para onde estão os nossos olhos? No capítulo 1 de Apocalipse, quando João tem uma visão sobre a graça de Deus, o poder de Deus, e ele olha para Cristo, ele vê todos os aspectos de Cristo, ele cai morto. E quando ele cai morto, ele cai no chão, e quando ele cai no chão, Jesus toca nele e diz: levanta, ó. E quando ele levanta, Jesus diz para ele: não temas, eu sou aquele que estava morto, mas hoje estou vivo. Eu sou aquele que tem uma chave da morte e a chave do inferno. Quem tem a chave, meu irmão, tem controle. Jesus estava dizendo para João: você não precisa temer a morte, porque eu sou a vida. Você não precisa temer a vida, porque eu tenho vida em abundância. Ouse viver, ouse sonhar, ouse acreditar. Existe um Deus que tem a chave. Se ele tem a chave, ele tem o controle. Está tudo nas mãos dele. Ele não perdeu a direção. Ele não perdeu o poder de agir. A pergunta de Deus é: para onde estão os nossos olhos? A Bíblia diz que o povo de Moab e o povo de Amon e o povo das montanhas de Seir vem contra o rei por nome de Josafá. A Bíblia é específica em dizer: vem uma grande multidão além do mar salgado e eles querem destruir o cidade. Mas o mais interessante é que a história diz que os da montanha de Seir, Deus até destruiu, porque dizia: vocês são orgulhosos, habitavam sobre rochas, os descendentes de Esaú não perdiam com facilidade a terra do seu território. Os filhos de Amon são descendentes de Ló, os filhos
Moabe eram terríveis na guerra. Eles faziam atrocidades com os corpos após a guerra. Penduravam estacas, usavam as tripas dos corpos para fazer coisas horrendas e colocar medo nos povos. Eles eram terríveis. E o texto é específico em dizer que Josafá é alguém que olha para aquilo lá e vai para o templo. E a palavra, a oração desse homem é muito linda, porque ele diz o seguinte: veio uma grande multidão da além do mar. Nós não podemos vencer, porém os nossos olhos estão postos em ti. E a pergunta de Deus para as nossas vidas é: para onde estão os nossos olhos? O que é que nós estamos olhando? O que é que nós estamos pensando? O Senhor dos Exércitos jurou dizendo: como pensei, assim sucederá. Como determinei, assim se efetuará. Assim será a palavra que sair da minha boca, ela não tornará para mim vazia, antes estará na minha prata e prosperará naquilo para que a enviei. Você parou para pensar no Deus que diz que colocou a palavra acima do seu nome? Você parou para pensar o que é isso? Eu vou te explicar o que é isso e finalizo aqui. Sabe o que é isso? É o contrato. Quando ele está dizendo que está colocando a palavra dele em cima do nome dele, ele está dizendo: tudo quanto eu disse na sua vida, embaixo vai o meu nome, eu assino para você. Sou eu autenticando e selando a vitória para você. É um contrato meu para a humanidade. Quando a gente vê lá no passado a promessa de Deus de não destruir mais, ele coloca o arco da aliança. Ficou um tempo chamado arco-íris, por causa da ideia pagã de que a deusa Íris subia aquele arco, era o caminho da deusa pagã. E aí a gente começa arco de íris, e aí depois fica arco-íris. É igual quando as pessoas querem cumprimentar, conversa tarde, noite, fica tudo junto. Mas o que é mais interessante nisso, pastor? O que é? O mais interessante é que aquilo é uma promessa de Deus, é uma aliança de Deus. E se eu pegar uma aliança aqui agora e colocar aqui para vocês, vocês podem ver ela completa, mas quando alguém coloca essa aliança, não tem como ver completa. Se vocês olharem para cá, vocês verão a aliança da minha esposa para comigo. A minha aliança para com ela está do lado de dentro. Isso eu vejo. Quando vocês batem o olho, vocês dizem: ele é casado, ele tem compromisso. É uma aliança que ela fez comigo. Todas as vezes que chove e o sol nasce, a gente consegue ver aquele arco que ele dá a volta no globo terrestre, mas nós não conseguimos ver tudo, somente aquela parte é a aliança de Deus para conosco. É Deus dizendo: eu tenho compromisso com vocês, está aqui. E a pergunta é: cadê a parte de vocês que eu não vejo? O que a gente não vê é a nossa parte, porque a gente diz que vai fazer e não faz, diz que vai ir e não vai, diz que vai correr uma milha e não corre nenhuma, nem metade da milha. Eu finalizo aqui. Eu tinha outros aspectos, mas eu quero finalizar aqui sobre Elias, porque Deus quer falar com alguém aqui. No capítulo 18, Elias vai ter uma batalha na sua vida. Antes disso, ele entrega uma profecia. Escuta essa. Ele entrega uma profecia e diz: não vai chover, segundo a minha palavra. Só que essa palavra não era de Deus. Como assim, pastor? Lá na frente, na oração, ele fala: tudo quanto falei, eu falei porque o Senhor me mandou. Ele está deixando bem claro que foi Deus que mandou ele profetizar. Ele só disse: segundo a minha palavra, mas quem tinha mandado ele falar foi Deus. Porque todo homem na Bíblia que fala de acordo com a palavra dele, Deus repreende depois. Davi disse: eu vou construir um templo. E quando ele disse: eu vou construir, o profeta Natan disse assim: vai, Davi, Deus é contigo. Mas na mesma noite Deus visita o profeta e diz: fala para Davi que não é ele, é o filho dele. Mas o profeta disse que Deus é. E Deus falou: sou não. Não tem nenhuma
debaixo do esconderijo tem proteção. O Deus que é suficiente está acima de tudo e de todos. É isso! Que negócio é esse? Levanta a cabeça. Ele disse: aquele que obedecer ao Pai, nós viremos e moraremos dentro dele. Eu já disse isso aqui algumas vezes. E o Deus que está falando aí, isso daqui, é o Elohim, o Deus da Trindade, o Deus onipotente. O Deus onipotente é aquele que vai além das imaginações humanas. O Deus onipotente é o Deus que é capaz de fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. É Ele que estabeleceu a vida dentro de você. Aonde você pisar, eu piso. Onde você for, eu vou. Onde você falar, eu falo com você. Eu sou você. Levanta a cabeça, rapaz. Levanta a cabeça. Eu estou falando com alguém aqui. Para de achar que vou barrar você por causa de oração contrária. Deixe os mortos enterrar os seus mortos. Mas tu que tem a promessa, segue a promessa. Eu finalizo aqui. Finalizo. Jesus mudou o script. Elias profetizou. Deus fechou o céu. Aí Elias volta. Quando ele volta, ele diz o seguinte: agora Acabe se converte. Agora Jezabel se converte. Ele manda chamar todos os profetas, ao todo 850, entre os de Baal e de Azar. Ele diz: vocês vão clamar a Deus, o Deus que respondeu com fogo, este é Deus. E quando ele diz isso, ele diz: pegue 12 talhas, representando o número das tribos, com água. O que não tinha naquele momento era água. A água era algo sacrificial para dar. Ele disse: dá 12, derrama aqui. E o povo, para Deus não responder, derramou. Vamos jogar, que é para Deus não responder. O texto diz que o fogo lambeu a água e consumiu. Quando o povo vê isso, o povo cai sobre os joelhos. Elias manda matar todos eles. E quando ele manda matar, o povo gritava: só o Senhor é Deus. Aí sabe o que ele diz? E Deus está falando com um obreiro aqui e com pastores aqui. Sabe o que ele diz? No seu coração, creio eu, agora Acabe e Jezabel se converte. Só que a resposta de Jezabel é: fala para Elias que eu vou matar ele. Aí sabe o que Elias faz? O que muito obreiro faz: entra para a caverna e acha bonito isso. Pastor, mas Deus deu água e pão para Elias. Deu porque Deus conhecia a situação de Elias e não ia deixar Elias morrer. É por isso que ele deu. E quando ele diz come e bebe, porque é muito longa a caminhada, ele só não estava falando do processo de vida, ele estava falando do processo de volta. Aí tem gente que vai para a caverna, sabe por quê? Porque está olhando para o homem. Porque ele falou que ia fazer, ele não fez. Prometeu que ia me dar essa posição e não deu. Falou que ia fazer isso, não fez. Ia me colocar ali, não colocou. Falou que ia me ajudar nesse negócio aqui na empresa e não ajudou. E pelo contrário, meu nome entrou para a lista dos demitidos. Agora a pergunta que Deus faz para a nossa vida é: para onde estão os vossos olhos? Elias estava olhando para o homem. É por isso que Elias se frustrou. E Deus nunca mandou Elias para a caverna, porque quando ele chega na caverna, Deus vem na caverna falar com ele. Diz para ele: sai para fora, Elias. Quando ele sai para fora, Deus fala com ele. Sabe qual é a palavra de Deus? O que fazes aqui, Elias? Pelo mesmo caminho que você veio, que é deserto, você vai voltar. O problema de ir para a caverna, obreiro, é que indo para a caverna, a gente passa pelo deserto. Indo para a caverna, a gente está passando um processo de morte espiritual. Indo para a caverna, ainda tem socorro de Deus. Deus está mandando sempre a gente comer, beber, mas normalmente quem vai para a caverna não aparece mais no palácio, não aparece mais no reino, porque está escondido. Nem no templo aparece, porque está dentro da caverna. E
Aí ele fala, Deus me colocou aqui. Quem te falou que Deus te colocou aqui? Para de olhar para o alto. Olhe para Jesus. Olhai para mim e sereis salvos. Aleluia! Se coloque em pé, por gentileza. Sabe qual é o nosso problema? A gente fica olhando para as coisas. Lembra de Pedro? O mar estava em pique. Todos estavam com medo. O pavor estava dentro do mar. Vem alguém andando nas águas e eles gritam, é um fantasma. Imagine se agarrando, não pode sair do barco e eu morro afogado. O vento está açoitando o barco deles, está batendo forte. Aí Pedro diz, se é o Senhor, me manda ir ter contigo. O texto diz que Pedro se esquece até das leis da gravidade, porque está olhando para o Senhor. Quando a gente olha para Deus, a gente se esquece que a gente é limitado. A gente pensa até que é Superman às vezes, não é, pastor Francisco? A gente faz coisa que até a gente duvida como fez. Fala, rapaz, só Deus vai me ajudar a fazer esse negócio mesmo. Só que o texto diz o seguinte, olhando ele para o vento, começou a afundar. Sabe por que você está afundando no ministério, querido? Deus está falando com alguém aqui. Você está olhando para o vento que você está passando, para a luta que você está passando. Só que você se esqueceu que diz o profeta Naum, o Senhor tem seu caminho na tormenta. E não é no meio do vento deles. É no meio do vento que ele aparece. A qualquer momento eu finalizo aqui, ele diz, vento acalma, mar aquieta-te. Só quem acredita nisso.